Notícias da sua cidade, seu bairro, sua rua. Tudo com o dinamismo da equipe da sua Rede Amizade. Está no ar. Prato Feito. Prato Feito. Prato Feito. A informação bem servida para você. Na Rádio Amizade. Prato Feito. 12 horas 4 minutos, 12 e 4. Está no ar o Prato Feito, aqui na programação da Rádio Amizade. Prato Feito é notícia, é informação, é entretenimento na medida. O seu almoço sempre muito bem servido com notícias da sua região. Prato Feito é o seu informativo do meio-dia. As principais informações da edição de hoje. Prefeitura de Santa Teresa abre processo seletivo para a contratação de enfermeiro. Vereadores de Bento Gonçalves aprovam 2 projetos. Novos conselheiros de saúde começam a ser eleitos nesta terça-feira em Caxias do Sul. Lar do Ancião de Bento Gonçalves precisa de auxílio financeiro, segundo diretoria. Na área da segurança pública, jovem executado em frente a posto de saúde no bairro Ouro Verde. Policiais que socorreram idosos em incêndio serão homenageados em Garibaldi. Jovem morre ao colidir motocicleta e cair dentro de cemitério em Farroupilha. Idoso morre em acidente envolvendo 2 caminhões entre Caxias do Sul e Farroupilha. E o homem é esfaqueado em tentativa de homicídio no bairro Santa Fé. No esporte, Juventude tem semana de treinos e vai em busca da primeira vitória na Série B contra o Avaí. Após vitória na estreia, Caxias se prepara para jogo contra o Mirassol no Estádio Centenário pela Série D. Grêmio viaja para confronto diante do Goiás pela Copa do Brasil e Inter apresenta atacante Luca nesta terça-feira. São os principais fatos desta edição. Esse é o Prato Feito. Vamos começar sabendo os fatos que marcaram a história nesse dia 24 de abril. Você ouve agora Almanac RS Com. Almanac RS Com. A história passada a limpo. Hoje é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador. O santo do dia é São Fidélis. A lua é crescente e o signo é touro. Estamos no 114º dia do ano. O dia 24 de abril na história. Em 1704 surge o The Boston New Leaders, o primeiro jornal publicado nos Estados Unidos. Em 1763, os espanhóis invadem a vila de Rio Grande, no estado gaúcho. Em 1800, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos é fundada em Washington. Em 1824, as Províncias Unidas da América Central declaram a abolição da escravidão. Em 1930, nasce José Sarney, o 31º presidente do Brasil. Em 1934, o Canal do Panamá é fechado para dar passagem a 111 navios da esquadra norte-americana. Em 1982, morre o historiador e sociólogo brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, pai do cantor e compositor Chico Buarque. Em 1998, morre na Califórnia o alfaiate Charles Mortensen. Na época, o homem mais velho do mundo, com 115 anos. Em 2007, França, Portugal e Suíça anunciam a descoberta do Gliese 581G, o primeiro planeta extrasolar potencialmente habitável. Em 2013, um edifício desaba em Bangladesh, matando 1.129 pessoas e deixando 2.500 feridos. Frase do dia: a mudança de opiniões é, num pensador, o sinal mais evidente de sua vitalidade. Sérgio Buarque de Holanda. Você ouviu Almanac RS Com.
Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Temperatura neste momento de 26 graus, a umidade relativa do ar em 66%. O Rio Grande do Sul segue com o verão fora de época nesta terça-feira. De acordo com a Metsul Meteorologia, a massa de ar quente e úmido persiste sobre o estado e pode formar áreas de instabilidade. Porém, são muito isoladas e na maior parte do território gaúcho não chove. Durante o dia, o sol aparece entre nuvens, mas são esperados períodos de maior nebulosidade, quando o céu pode ficar encoberto ou nublado em diversas regiões. O que não diminui é o abafamento. Nas regiões do sul e da campanha, a temperatura não sobe muito. Em Porto Alegre, a terça-feira é com tempo seco e sol aparecendo entre nuvens. As marcas devem ficar entre 21 e 30 graus. Em Bento Gonçalves, aqui na região da Serra Gaúcha, amanheceu com 15 graus e a máxima, durante a tarde, deve chegar aos 29 graus. Para amanhã, quarta-feira, sol com algumas nuvens aqui na região. Não chove. Temperaturas variando entre 15 e 27 graus. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. O tempo na sua região. Página do tempo na Rádio Amizade. Comentário do editor. 12 horas 10 minutos, 12h10. A temperatura em Bento Gonçalves na marca dos 26 graus. Rogério Costa Arantes já vai falar conosco, fazer o comentário diário aqui na programação da Rádio Amizade. Enquanto isso, as principais informações desta edição vai trazer de Caxias do Sul que os conselheiros de saúde começam a ser eleitos nesta terça-feira. A principal informação de Caxias do Sul no dia de hoje. E também que o Lar do Ancião está precisando de auxílio financeiro aqui em Bento Gonçalves. Já essa informação para você que está ligado conosco aqui na programação da Rádio Amizade. Doze horas 11 minutos, 66% é a umidade relativa do ar. Vamos lá com o Rogério Costa Arantes. Opinião. Não é de hoje que a ausência da família na educação e do Estado na fiscalização vem cobrando preços cada vez mais altos de uma sociedade que vê seus antigos valores se relativizarem a cada dia na tal pós-modernidade que liquidifica certezas e conceitos para desmanchar no ar tudo que é sólido. Aqui, em Passo Fundo, no Paraná ou no Canadá, mal comparando, todos nós temos as mesmas dúvidas. Muitas vezes, as mesmas respostas a elas, o mesmo peso, medidas muitas vezes arrevesadas ou um peso e muitas medidas. Pois a legislação que proíbe o consumo de bebidas nas ruas cabe bem dentro disso que eu estou dizendo. A medida, que já é prática em vários locais, ganha agora polêmica nos municípios serranos com a iniciativa aprovada pelos vereadores em Bento Gonçalves. Tudo começou depois que jovens ocuparam as ruas com seus carros e som altos e bebidas à mão cheia, bares instalados em esquinas e lojas de conveniências, sem espaços internos ou externos para acomodar uma clientela ávida por diversão, começaram a causar incômodo a uma parcela da população, à polícia e ao poder público, porque trazem sujeira nas ruas, barulho nas madrugadas e preocupação para todos. Mas a polêmica toda aberta com a discussão sobre a nova exigência de conduta é porque, para coibir práticas que são ilegais, como o consumo de álcool por menores, o vandalismo, a arruaça e a perturbação do sossego, por exemplo, a resposta da sociedade é simplesmente proibir, assim, qualquer cidadão de consumir bebida alcoólica nas ruas, mesmo sem perturbar o sossego alheio.
como se por si só a proibição tivesse o condão de acabar da noite para o dia com o consumo de álcool por menores, o vandalismo, a arruaça e a perturbação ao sossego. Não tem. A saída passa por um processo de longo prazo chamado educação, na família, na escola e em toda a sociedade. Em Bento, o projeto passou quase que unanimemente pela Câmara, com o voto contrário de 2 ou 3 vereadores num universo de quase 2 dezenas. Mas agora será preciso regulamentar como será a fiscalização e as eventuais punições aos infratores, e é aí que a coisa se afunila. Eu confesso a vocês que me incomodam barulhos fora de hora e de lugar, inconveniências alcoolizadas de qualquer espécie, sujeira a rodo nas esquinas, calçadas e parques da cidade. Mas preciso dizer que também não me soa lá tão bem fazer novas leis simplesmente porque as que já existem não são cumpridas. Quando o cigarro foi vetado em aviões e depois nos bares e restaurantes país afora, muitos se revoltaram como se revoltam agora. Também houve resistência com a tolerância zero para quem bebe e dirige, além da proibição da bebida alcoólica nos estádios de futebol. Foram leis que deram certo, mas somente elas não bastam, porque a verdade é que ainda somos brucutus no convívio em comunidade. O fato é que nesses dias de certezas líquidas e valores relativizados pela conveniência, proibir as pessoas de beber na rua é uma tendência mundial, porque qualquer substância que altere o comportamento, a percepção ou a consciência de alguém, quando consumida em espaço público, pode afetar esse espaço público. E no espaço público, que é a área de convivência entre todos, o interesse coletivo precisa sempre estar à frente dos individuais. Simples assim. Tá aí o Rogério Costa Arantes, participando conosco aqui da nossa programação, o comentário do editor na Rádio Amizade, no Prato Feito. Comentário do editor. 12h15. A Prefeitura Municipal de Santa Teresa abriu as inscrições para o processo seletivo que visa a contratação de um enfermeiro para atendimento de necessidade temporária, de interesse público. As inscrições estão sendo realizadas até o dia 30 de abril, das 7h30 da manhã às 11h e depois de tarde, da 1h30 às 5 da tarde, na sede da Prefeitura. O edital do processo seletivo simplificado se encontra à disposição no site santateresa.rs.gov.br e no mural da Prefeitura de Santa Teresa. Dois projetos de lei foram aprovados por maioria dos votos pela Câmara Municipal de Bento Gonçalves na sessão ordinária de ontem. Os dois projetos de lei seguem agora para a sanção ou veto do prefeito municipal. A primeira matéria aprovada foi o projeto de lei ordinária número 244/2017, protocolado pelo Poder Executivo Municipal. A proposição altera e inclui dispositivos na Lei Municipal número 5.871/2014, que dispõe sobre a publicidade e propaganda no perímetro urbano do município. O vereador Moacir Camerini, do PDT, votou contra a matéria. Também foi votado o projeto de lei número 46/2018 do vereador Idazir dos Santos, do MDB. Ele acrescenta dispositivos na lei 2499/1995, que dispõe sobre o parcelamento do solo. A iniciativa propõe que as empresas loteadoras cerquem e providenciem passeios públicos nas áreas verdes dos loteamentos por ocasião de sua entrega. A aprovação foi por 8-4. A votação contra os vereadores... Votaram contra os vereadores Gilmar Pessuto, Valdemir Marini, Moacir Camerini e Gilmar Pessuto. A próxima sessão será realizada apenas no dia 2 de maio, quarta-feira, depois do Dia do Trabalho.
Dando sequência nas informações aqui do Prato Feito, para você que está ligado conosco na Rádio Amizade, jornalismo na medida. Novos conselheiros de saúde começam a ser eleitos nesta terça-feira em Caxias do Sul. Ricardo de Souza. O processo eleitoral que vai escolher os novos membros do Conselho Municipal de Saúde em Caxias do Sul iniciou nesta terça-feira. O pleito vale para o triênio 2018-2021. Forqueta é a primeira região a eleger seus representantes, votação que ocorre das 5 às 8h30 da noite e 2 chapas disputam o pleito na região. A eleição segue até o dia 12 de maio. Cada região de Caxias do Sul vai realizar a votação em uma data que pode ser conferida no leov.com.br. O município está dividido em 10 regiões, também chamadas de distritos sanitários. Todos os moradores da cidade, maiores de 16 anos, podem votar na sua região. Basta apresentar documento de identidade com foto e comprovante de endereço. Ao todo, 36 chapas disputam a representação dos diferentes distritos sanitários. O Conselho Municipal de Saúde é composto por representantes dos usuários do SUS, dos prestadores de serviço, dos profissionais da saúde, dos governos municipal, estadual e federal, além de sindicatos, movimentos sociais, entidades e organizações não governamentais. São eleitos por votação os membros que representam os prestadores de serviço e também os usuários. Os demais são indicados diretamente por órgãos ou entidades que compõem o Conselho. Ao todo, 36 pessoas integram o Conselho Municipal de Saúde. A posse dos novos conselheiros vai ocorrer no dia 22 de maio. Após o final do pleito, a tendência é que a Secretaria Municipal da Saúde coloque novamente em votação o projeto UBS+, e a consequente terceirização do postão 24 horas. No ano passado, os atuais conselheiros rejeitaram a proposta durante uma assembleia na Câmara de Vereadores. Da Central de Conteúdo, Ricardo de Souza. Ok, muito obrigado, Ricardo de Souza, com as informações direto de Caxias do Sul. Restrição da União Europeia para carne de frango pode impactar até 35% aqui no estado do Rio Grande do Sul. O deputado federal Heitor Schul, do PSB, manifestou-se preocupado com a situação dos produtores de frango no estado do Rio Grande do Sul devido às restrições determinadas pela União Europeia. E ele conversou conosco sobre o assunto. Estamos tendo dificuldades, em especial com algumas culturas que sofrem ainda mais com a importação de produtos do Mercosul. Você disse bem, o arroz é uma cultura muito prejudicada por isso. O leite também, se bem que agora começa um período de recuperação de preços, mas agora tivemos um revés na questão da exportação de frangos para a Europa em especial. E isso vai fazer com que esse setor da avicultura, que é muito grande e que também a agricultura familiar é muito consolidada, vai também ter um pouco de retrocesso nesse processo. Se isso não bastasse, nós temos na metade sul a ausência da chuva, que ainda acontece até agora, e portanto uma estiagem muito longa, muito significativa. Prova é de que naquela região nem a soja deu. Quando alguém consegue colher, chega a 20 sacos por hectare e ele se dá por muito satisfeito. Então, realmente, o Rio Grande do Sul é esse contraste na safra desse ano, mas, por sorte, a gente começa a perceber que na soja, no milho, no leite, os preços começam a se recuperar bem. Agora, é sempre aquela velha gangorra. Quando o preço do insumo agrícola, como aquilo que o agricultor precisa para fazer o seu lote de suínos, as aves, ele que está nesse setor perde por causa dos custos de produção que aumentam. Então, temos que estar sempre muito atentos, as políticas públicas são fundamentais, os estoques reguladores precisam ser trabalhados com mais atenção pelo governo, para que a gente não sofra essa solução de continuidade e essas coisas intempestivas acabem prejudicando quem começa o elo produtivo andar, que é justamente o agricultor, porque se ele não tiver condições de produzir, aí toda a cadeia
cadeia, ela freia, ela para, ela tranca. Os embargos da União Europeia vão impactar em até 35% as exportações de carne de frango brasileira. A União Europeia anunciou a proibição de 20 frigoríficos brasileiros de exportação de frango para o bloco econômico. O embargo entrará em vigor após a decisão ser oficializada e publicada. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Bruno Mesomo. E o Lar do Ancião precisa de auxílio financeiro. Você está com o prato feito, é jornalismo na medida, o seu almoço muito bem servido, são notícias aqui da sua região. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique conosco. Lar do Ancião precisa de auxílio financeiro, diz diretoria. Quem fez a reportagem é Gerson Lenhard. Uma das mais reconhecidas instituições sociais de Bento Gonçalves, o Lar do Ancião, vem atravessando dificuldades financeiras. A instituição oferece completa pensão, tem alimentos, tem assistência médica, odontológica, mas carece de recursos financeiros para colocar em dia os salários dos seus cerca de 30 funcionários. Quem conversa conosco sobre essas dificuldades é Marli Miranda, membro da diretoria da entidade. Obrigada pela oportunidade, Gerson, da gente falar aí para a comunidade que o Lar do Ancião hoje precisa muito de ajuda financeira. Então, quem estiver nos ouvindo aí pode fazer uma doação no nosso site do Lar do Ancião. Pode ir até o lar, conhecer o lar. A gente tem hoje 60 idosos e a gente tem 30 funcionários lá, no quais esses funcionários precisam de receber os seus salários, porque a gente foi feito parcelados os salários deles. Então a gente precisa muito da ajuda da comunidade, porque o lar é da comunidade e a gente quer muito que se mantenha o Lar do Ancião em Bento Gonçalves. Então, quem precisar, Gerson, assim, quiser maiores informações, pode ligar direto lá no lar, 3451-3444. Falar, nossa presidente é a dona Lourdes, então pode ligar lá, marcar uma hora, saber se inteirar da dificuldade. A gente está fazendo associação também para as pessoas da comunidade que quiserem ser sócios do Lar do Ancião. Pode vir lá, pode preencher uma fichinha e pode ser um contribuinte do Lar do Ancião. O lar perdeu a condição de filantropia, então mais ainda precisa da contribuição das pessoas. Isso, os funcionários estão já faz alguns meses que eles estão recebendo parcelado. A gente precisa muito agora, nesse momento, recuperar essa filantropia que a gente já está trabalhando em cima, mas a comunidade precisa nos ajudar, né? E precisa ir lá fazer o cadastro de sócio do Lar do Ancião para que a gente consiga dar a volta com a comunidade para que se pague essa folha dos funcionários. Pessoas podem ir lá conhecer o trabalho, quem ainda não conhece? Pode, é um apelo que a gente faz, que as pessoas vão até o Lar do Ancião. A gente precisa muito de voluntariados no Lar do Ancião hoje. A gente está lá com 60 idosos, né? Então, nesses 60 idosos, são 30 colaboradores que tem lá do Lar do Ancião, que a gente precisa muito que vocês vão lá, conheçam o lar. Porque as pessoas, às vezes, olhando de fora, Gerson, falam, mas o Lar do Ancião está muito bem. O Lar do Ancião, ele não está bem financeiramente. Ele tem uma estrutura muito boa. Ele tem a dona Lourdes, que é a nossa gestora lá, que ela está sempre cuidando. Nós temos também o Simão, que é uma pessoa que está nos ajudando bastante lá no lar. Então, vão lá no lar, que vocês vão ver o que a gente precisa. O bom é ver, sabe, Gerson? Olha, porque às vezes a comunidade ouve falar, eu ouvi falar que o lar está bem. O lar tem alimentação, isso aí a gente não pode falar porque a gente tem. O que está faltando para o lar hoje é dinheiro. Então, que a comunidade fique atenta e vá lá no lar e faça sua contribuição. Ou entre no site, né, como eu te falei, no site lá pode fazer sua contribuição. A gente acredita muito na comunidade de Bento, que a comunidade vai se mover para que o lar não feche suas portas, né? Nós ouvimos então Marli Miranda, que é da diretoria do Lar do Ancião. Repetindo, o telefone do lar é o 3451-3444. 3451-3444. Quem quiser conhecer o trabalho, quem quiser fazer donativos, tem também a possibilidade de acessar o site Lar do Ancião Bento Gonçalves. Da Central de Conteúdo, Gerson Leonard. Ok, muito obrigado, Gerson, pelas informações, participando conosco aqui do Prato Feito. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações de segurança pública. Jovem foi executado em frente a um posto de saúde no bairro Ouro Verde, aqui em Bento Gonçalves. Policiais que socorreram idosos em incêndio são homenageados em Garibaldi.
Jovem morre ao colidir motocicleta e cair dentro do cemitério em Farroupilha. Idoso morre em acidente envolvendo 2 caminhões entre Caxias e Farroupilha. Enfim, ainda muitas informações para você que está ligado conosco. Não sai daí. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. 12 horas 28 minutos, temperatura 26 graus, umidade relativa do ar em 64%. Agora é informação comercial. A estação mudou e nada melhor do que um edredom aconchegante e quentinho. Na Lia Colchões você encontra os melhores edredons, com os preços e condições bem especiais. Venha escolher o seu. Edredom dupla face com plush, solteiro, R$119. Casal, R$139. Queen, R$189. Venha pra Lia Colchões. Venha aproveitar. Lia Colchões, em Bento Gonçalves e Farroupilha. Eles vivem nas grandes cidades e nos pequenos distritos. Estão na serra, na campanha, no litoral, no centro e nas fronteiras. Trafegam por imensas avenidas ou pelas estradas que cortam o campo. Trabalham nas fábricas, nos consultórios, nos mercados, nas escolas, nos bancos, nos órgãos públicos, nas plantações. Eles são de todos os tipos, de todas as cores, das mais diferentes crenças e ideologias. São de todas as idades. Na história, enfrentaram tempos de dificuldades, tempos de guerra, tempos de paz. Venceram ditaduras, não se curvaram aos tiranos. Hoje, são mais de 11 milhões. E há 183 anos, eles têm voz e vez no mesmo lugar. No mês do seu aniversário, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul presta homenagem ao povo gaúcho. Festa do Trabalhador, Rádio Amizade e Rádio Viva juntas. Atração confirmada. Portal Sul. Te amo, minha paixão. Não machuque demais o meu coração. Dia 29, 2 da tarde, na Funda Parque. É de graça. Notícia. Informação. Entretenimento. Na Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. 12 horas 31 minutos, 29 minutos faltando para 1 da tarde. Estamos de volta com o Prato Feito aqui na programação da Amizade. Esse é o Prato Feito, é notícia, é informação, é entretenimento. Seu almoço sempre muito bem servido, com notícias aqui da sua região. Prato Feito é o informativo do meio-dia. O Brasil caminha para a eleição mais indefinida de sua história recente. Qualquer um entre os 6 nomes pode vencer. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro, Joaquim Barbosa, Marina Silva e quem quer que seja o candidato do PT. O cientista político Murilo Aragão fala dessas pesquisas recentes e projeta a eleição deste ano. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que entender que esse processo eleitoral ele é muito diferente dos anteriores, né? Estruturalmente, nós temos regras diferentes com relação a financiamento de campanha, teto de gastos. O processo está diferente porque foi encurtada a campanha e, em consequência, alongada a pré-campanha. Em terceiro lugar, a gente tem um papel muito relevante nas redes sociais, bem maior do que na eleição passada. O quarto ponto, temos uma sociedade muito ativa e disposta a buscar uma renovação. Tanto é que se vê aí que esses candidatos, entre aspas, anti-establishment ou anti-sistema político, como Barbosa, Marina, Bolsonaro, eles juntos têm uma expressiva coleção de apoios, né, junto à população,
ainda que eles não possam ser considerados favoritos. Mas, enfim, então é uma eleição cheia de novidades. E pelo fato de estarmos ainda longe do período de definição das candidaturas, eu acho que é muito prematuro fazer qualquer prognóstico. Agora, eu vejo com atenção o fato de que a esquerda está dividida aí, né? Sem o Lula, a esquerda se divide, né? E fica todo mundo aí tentando, de alguma maneira, segurar no resto de prestígio, no grande prestígio que o Lula ainda tem, para tentar, vamos dizer, faturar eleitoralmente. Mas eu vejo com dificuldade. Agora, com o Lula preso, você acha que se repete a situação, o que ele fez com Dilma, de apoiar um candidato do PT e essa pessoa vir a ganhar a eleição para presidente da República? A história pode aí se repetir, em sua opinião? A história se repete como uma farsa. Em primeiro lugar, ele é inelegível. Sim. Ele é inelegível. Depois que ele foi condenado pelo TRF4, ele se tornou ficha suja. Ele só deixará de ser ficha suja se, por acaso, o STJ anular a sentença dele, entendeu? Revogar a sentença. Que eu acho que até é possível, mas não deve dar tempo de acontecer. Eu digo possível porque tudo em justiça é possível, mas acho muito improvável. Então o Lula, ele sabe que ele é ficha suja. O que ele está fazendo é estendendo ao máximo a narrativa da vítima, do perseguido político, para animar a sua turma a apoiar alguém. O problema é que hoje o PT, que tem sempre uma postura hegemônica, ele quer sempre dirigir o ônibus e botar os outros como passageiro, mas quem manda é ele, ele não aceita apoiar outra candidatura. Não é? E esse é o problema, porque hoje o voto do Lula é um voto pessoal, não é um voto institucional. O voto petista é o voto petista, mas o Lula é muito maior do que o voto petista. E esse voto se perde. Vai para Marina, vai para Bolsonaro, vai para Barbosa, e não necessariamente para um candidato apoiado por ele. A circunstância que ele tinha com Dilma era completamente diferente. Ele estava no comando da máquina pública, ele tinha um elevadíssimo grau de aprovação e o governo estava nadando em índices de aprovação por conta do desempenho econômico. A situação hoje é completamente diferente. Agora, na sua opinião, a eleição vem se aproximando, 2018 é um ano importante, mas o que deve pautar? Qual deve ser o assunto principal dessa eleição para os presidenciáveis neste ano de 2018? Olha, o que vai pautar a eleição, basicamente, será um lado não digo conservador, mas um lado de tranquilidade, que não houvessem atritos e conflitos entre os poderes, alguém que pudesse acalmar a situação. E hoje em dia, quando a gente olha para o cenário de candidatos, tem poucos nomes com essa característica. E o segundo lugar, o segundo vetor, é o vetor da renovação, alguém que seja completamente diferente. Tá aí, portanto, o cientista político Murilo Aragão, falando exatamente sobre essas pesquisas recentes, sem a presença do Lula, as pesquisas para presidente da República. Nós vamos à Farroupilha, porque o aumento do IPTU está gerando reclamações dos contribuintes. Quem traz a informação é Emílio Nunes, aqui na programação do Prato Feito da Rádio Amizade. Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU de 2018, começaram a ser entregues em Farroupilha e, com eles, voltaram também as reclamações com relação ao valor do tributo. Em alguns casos, o valor do aumento chega a 80%, em virtude de um rezonamento feito pela administração municipal. Conforme o prefeito Cleto Gonçalves, para não causar um impacto maior no bolso do contribuinte, após a readequação, o aumento foi dividido até 2022 e cada ano terá um acréscimo gradativo em recuperação do IPTU, que estava defasado. Nesse momento, a discussão se dá pelo pagamento ainda maior do que o que se vinha fazendo, e é muito simples a explicação. Quando fizemos o rezoneamento, alguns terrenos em áreas mais nobres pagavam IPTU de áreas com valor imobiliário bem menor. Isso, para não ficar um impacto, subir um IPTU de R$100 por mês para R$1.000, se dividiu até
2022. E cada ano ela terá um desembolso um pouco maior num processo gradativo de recuperação daquele IPTU que em determinado momento estava extremamente defasado. Ponto. Isso é o que está acontecendo. Por outro lado, assim, as pessoas que eventualmente se sentirem prejudicadas em pagar um IPTU mais alto ou nesse processo progressivo até 2022 recuperar isso, e isso é tão verdade que não passa em discussão pela Câmara de Vereadores, não é matéria financeira desse momento, é matéria financeira antiga, não está nem em discussão lá na Câmara, por essa lei do regimento interno, artigo 45 de fevereiro de 2018. Logo, se nós levarmos em conta isso, as imobiliárias do município têm procurado o poder público para saber essas pessoas, se quiserem se desfazer dos seus imóveis pelo valor venal que são atribuídos os seus IPTUs, ou eram atribuídos os seus IPTUs, essas imobiliárias compram esses terrenos de olhos fechados porque sobre eles há uma valorização muito grande e venderão adiante em especulação e as pessoas busquem áreas com o valor, o IPTU, mais ou menos dentro daquilo que estavam habituadas. Claro, eventualmente numa zona diferente pagarão um IPTU diferente. Sem expropriar ninguém, uma questão de justeza social, todos pagam pelos mesmos serviços, escola, saúde, transporte urbano, enfim, a infraestrutura da cidade que todos nós rachamos da mesma forma. O pagamento da cota única do IPTU vence no dia 7 de maio e pode gerar descontos de até 17%. O contribuinte que decidir parcelar pode pagar em até 6 vezes, com vencimentos mensais até outubro. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, muito obrigado, Emílio Nunes. Daqui a pouquinho você retorna trazendo informações da Segurança Pública de Farroupilha. O jovem Rafael Agnoleto, de 22 anos, foi surpreendido em seu veículo e morto a tiros na noite de ontem. Por volta das 20 horas e 50 minutos, quando vários tiros de arma de fogo foram efetuados na rua Antônio da Lacoleta, em frente ao posto de saúde do bairro Ouro Verde, em Bento Gonçalves. Segundo moradores do local, mais de 10 disparos foram efetuados. Pelo menos 2 atiradores armados e encapuzados chegaram ao lado do Ford Fusion da vítima e efetuaram os tiros a queima-roupa e fugiram do local correndo em direção à rua Avelino Menegoto, onde provavelmente um veículo estava aguardando os criminosos que efetuaram os tiros. A vítima estava do lado da namorada. A companheira dele não foi atingida. Com este caso, o município chega à marca do 21º assassinato. Após o crime, a mãe da vítima de homicídio foi atendida pelo SAMU devido ao nervosismo ao ver o filho morto dentro do carro. Rafael Agnoleto não possuía antecedentes criminais, apenas posse de entorpecentes, e a Polícia Civil passa a investigar o caso. E 2 policiais militares que ajudaram no resgate de idosos em um incêndio na Casa de Repouso Arco-Íris no dia 22 de dezembro de 2015, em Garibaldi, receberão homenagens na tarde de hoje no Centro da Indústria e Comércio, o SIC de Garibaldi. Vânios Moraes de Souza e Fábio Rosec já receberam da Prefeitura a medalha da Ordem do Mérito do Imigrante e também foram promovidos a sargento pela Brigada Militar. A honraria considera caráter, civismo, dignidade relevante ao trabalho desempenhado e o esforço para o resgate e socorro de idosos residentes na Casa de Repouso. O incêndio ocorreu na madrugada do dia 22 de dezembro de 2015 e 25 idosos foram resgatados e transportados para atendimentos em hospitais aqui da região, também postos de saúde. Os militares do 3º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, 3º BPAT, seguem lotados na Brigada de Garibaldi, tendo sido promovido por este ato de bravura a graduação de 2º Sargento da Brigada Militar. Os policiais inalaram fumaça durante o trabalho e ficaram em observação no Hospital São Pedro por 2 dias. Ao receber o reconhecimento, Moraes disse que em 11 anos de carreira nunca havia passado por uma situação semelhante. Já Rosec destacou o desafio de entrar na casa e resgatar os idosos doentes, a maioria com dificuldades de locomoção. Este ato de bravura, inclusive, ganhou destaque em notícias nacionais e internacionais.
A Delegacia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves cumpriu mandato de apreensão na rua Adelaide Basso Pasquale, no bairro Tancredo Neves, quando 4 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em um estabelecimento comercial. Conforme a ocorrência, o proprietário do estabelecimento, onde os equipamentos foram localizados, foi conduzido à delegacia e vai responder pelo crime de exploração de jogos de azar. No estabelecimento, além das 4 máquinas caça-níqueis, também foram recolhidas as ceduleiras. Em outra ocorrência semelhante, no dia 18, outras 4 máquinas caça-níqueis foram apreendidas no estabelecimento no bairro Botafogo. Os equipamentos, inclusive, ficavam num estabelecimento comercial em local acessível ao público. O responsável por esse estabelecimento, um homem de 56 anos, também foi detido e encaminhado para a delegacia. No total, 12 máquinas caça-níqueis já foram tiradas de funcionamento pela Polícia Civil neste último mês em Bento Gonçalves. Jovem é executado em frente a posto de saúde no bairro Ouro Verde. Essa é a principal informação da área da segurança pública de Bento Gonçalves. Jovem Rafael Agnoleto, 22 anos. 21 homicídios já registrados em Bento Gonçalves neste ano de 2018. Informações de Farroupilha chegando com Emílio Nunes. Área da segurança pública. Jovem morre ao colidir motocicleta e cair dentro do cemitério. Um jovem de 22 anos, identificado como Igor Stolina, morreu após se envolver em um acidente de trânsito no final da manhã de ontem aqui em Farroupilha. A colisão aconteceu nas proximidades do quilômetro 3 da VRS 813, na localidade de São Luís. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o jovem seguia pela rodovia no sentido Farroupilha-Garibaldi, quando perdeu o controle da moto, uma Honda CG 125, placas IQC 8902, e colidiu em uma caminhonete D20, caindo dentro de um cemitério da comunidade. Chitolina não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. O condutor da caminhonete teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico no Hospital São Carlos, mas já foi liberado. Esse é o segundo incidente grave com morte em Farroupilha nos últimos 2 dias. No final de semana, a adolescente Paola Zanini, de 17 anos, já havia morrido em uma colisão na 453 entre Farroupilha e Bento Gonçalves. O condutor do veículo, Christian Nunes, 21 anos, segue internado em estado grave no Hospital Pompeia, em Caxias do Sul. O trânsito na manhã desta terça-feira registrou fluxo intenso de veículos nas rodovias 453 para quem trafega entre Farroupilha e Bento, e também na 122 para quem trafega entre Farroupilha e Caxias do Sul. Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual, nenhum acidente grave foi registrado na manhã de hoje. Com informações da área da segurança pública, da Central de Conteúdos do Grupo RS Com, Emílio Nunes. Ok, muito obrigado, Emílio Nunes, participando conosco direto de Farroupilha, trazendo informações. Agora vamos seguir o giro pela região, Caxias do Sul. Idoso morre em acidente envolvendo 2 caminhões entre Caxias e Farroupilha. E o homem foi esfaqueado em tentativa de homicídio no bairro Santa Fé. Quem vai contar essa história para nós é o Maicon Reck, direto de Caxias. Um homem de 66 anos foi a vítima fatal de uma colisão envolvendo 2 caminhões no final da tarde desta segunda-feira na RSC 453 entre Caxias do Sul e Farroupilha. O acidente aconteceu entre um caminhão Volvo, placas de São Leopoldo, e um Agrale, emplacado em Caxias. A colisão aconteceu no chamado quilômetro 0 da rodovia Acesso Oeste, a cerca de 200 metros antes do viaduto Torto. Conforme informações do motorista do caminhão Agrale, ele tentou efetuar a troca de pista para logo à frente acessar a Rota do Sol, quando acabou atingindo outro caminhão que estava no mesmo sentido, só que parado no acostamento. Com a batida lateral, o Agrale teve a cabine destruída com o impacto. A pancada atingiu em cheio o caroneiro, que morreu na hora, identificado como Oscar Bren, de 66 anos.
Ele era morador do bairro Rosário 2 e havia pego uma carona em um posto de combustíveis e estava indo para casa quando aconteceu o acidente. Uma equipe do SAMU chegou até o local para fazer os primeiros socorros, mas a vítima já havia morrido na hora. Um homem de 57 anos, identificado como José Policema da Silva, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada desta terça-feira. O crime aconteceu na rua Oscar Bertoldo, no bairro Santa Fé, zona norte de Caxias. A brigada militar foi acionada por volta das 2h10 para atender uma ocorrência onde uma pessoa havia sido esfaqueada e estava caída na rua. Silva foi identificado, mas devido à gravidade dos ferimentos não conseguiu falar e passar informações sobre o ocorrido aos policiais. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Pompeia. A Polícia Civil investiga o caso. E um homem de 33 anos foi agredido enquanto estava no banheiro de casa no bairro Pioneiro, na zona norte de Caxias. O caso aconteceu por volta das 18h30, início da noite desta segunda-feira. De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, 3 indivíduos desligaram a energia elétrica da residência e invadiram o local. A vítima estava no banheiro fazendo necessidades fisiológicas e, neste momento, o trio agrediu o homem com vários socos e chutes. Como estava escuro, os agressores não teriam sido reconhecidos. Conforme o BO, os autores do crime, registrado como lesão corporal, chamavam o homem de X9 durante o ataque. A Polícia Civil investiga o caso. Da Central de Conteúdo do Grupo RS Com, Maicon Rec. Ok, muito obrigado, Maicon Rec, pela participação aqui no Prato Feito da programação da Rádio Amizade. Mandar um grande alô, um grande abraço para você que está nos acompanhando. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, o Marcinho, o James Boscato, Bruno Andrés, Franciele Cândido de Oliveira, Ana Maria Garbim, Josiane Silveira, Clóvis Prates, Valdair Foque, Sinara Pacheco, Cristina Schneider, Andrine Capello, Daiane Mendonça, Vinícius do Nascimento, Leonir Marques, enfim, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua companhia. Esse é o Prato Feito, jornalismo na medida, o jornalismo do Grupo RS Com em ação. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações esportivas. Nós vamos a Caxias do Sul saber como anda o Juventude, que tem treinos nessa semana, vai em busca aí da primeira vitória na Série B. E o Caxias está se preparando aí para enfrentar o Mirassol no Estádio Centenário. Nós vamos também a Porto Alegre, porque o Grêmio viaja para confronto contra o Goiás pela Copa do Brasil. E o Inter apresenta o atacante Luca nesta terça-feira. Tudo isso, muito mais daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial aqui no Prato Feito. Fique conosco. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato Feito. Prato Feito. 9 minutos faltando para 1 da tarde. Temperatura em 25 graus. Publicidade é informação. Alô, agricultor, preste atenção. Se você quer estar atento aos trabalhos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sintonize a Rádio Amizade Bento 1070 nos sábados, às 12h17 e ouça o programa do sindicato. Semanalmente, o presidente Sedenir Postal traz as informações atualizadas para você. Programa do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bento, Montebello, Santa Teresa e Pinto Bandeira. É nos sábados às 12h17. Apoio Distribuidora de Gás Cainelli. Conheça o PagCom, a nova máquina de cartões do Sicredi, e Funerária Cristo Rei. Festa do Trabalhador, Rádio Amizade e Rádio Viva juntas. Atração confirmada. Rogério Magrão. Se toca essa moda, o coração balança. De copo cheio ainda tem esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela. Penso nela. Se toca essa moda aí. Dia 29, 14h, na Funda Parque. É de graça. Mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo.
Domingo, dia 29 de abril, tem Festa do Trabalhador na Funda Parque, em Bento Gonçalves. A partir das 13 horas, a turma da Viva e da Rádio Amizade te esperam com diversas atrações. Portal Sul. Te amo, minha paixão. Alma Nova. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você. Amores como o nosso não podem morrer. Porto do Som. Você, feliz na foto e eu nem foto tô tirando. Você, acompanhada e eu sozinho aqui pirando. Os Federais. Voa, andorinha, voa, voa sem parar. Ela nunca está sozinha, sempre está com seu par. Rainha Musical. Do luxo pro lixo, da casa pra rua, do uísque pra pinga, pra vida noturna. E Rogério Magrão. Se toca essa moda, o coração balança. De copo cheio ainda tem esperança. Festa do Trabalhador em Bento Gonçalves. É dia 29. É de graça. Se puder, traga 1 quilo de alimento. Patrocínio. Debianchi Ótica, líder em dedicação a você. Bristote Materiais para Construção, 3 lojas, Bento, Caxias e Farroupilha. Problemas com alvará de bombeiros? Precisa de PPCI? Preven System, 3028-8080. Amizade. Jornalismo na medida. Rádio Amizade. Prato feito. Prato feito. Informações esportivas para você que está ligado conosco aqui no Prato Feito da programação da Rádio Amizade. Técnico Amadeu convoca a seleção sub-20 para treinos em São Paulo. Quem traz essas informações é Daniele Esperon. O técnico da seleção brasileira sub-20, Carlos Amadeu, convocou os 23 jogadores para a semana de preparação no CT do Corinthians visando o Sul-Americano sub-20 de 2019. São eles os goleiros Gabriel Brazão, do Cruzeiro, Hugo Nogueira, do Flamengo e Vinícius, do Criciúma. Os laterais Emerson, da Ponte Preta, Vitinho, do Cruzeiro, Carlos, do Corinthians, Luan Cândido, do Palmeiras. Os zagueiros Lucas Rauter, do Atlético Paranaense, Matheus Tuller, do Flamengo, Vitor Eduardo, do Palmeiras e o Alce, do São Paulo. Os meias Alain, do Palmeiras, Igor, do São Paulo, Johnny, do Paraná, Luan, do São Paulo, Luan Pereira, do Avaí e Vitor Bobzin, do Grêmio. E os atacantes Brenner, do São Paulo, Fernando, do Palmeiras, Hélio Júnior, do São Paulo, Jonas, do São Paulo, Júnior, do Bahia e Yuri Alberto, do Santos. Após a convocação, o técnico Carlos Amadeu falou sobre a expectativa desta semana de preparação. Essa segunda fase de preparação para o Sul-Americano, melhorar ainda mais o nosso entrosamento. Então, o grande desafio da gente é formar uma única equipe, formar um time de verdade, independente da geração, e fortalecer ainda mais esse entrosamento nesse período de treinamento, culminando com um jogo-treino com a equipe principal do Corinthians. Vale lembrar que o Sul-Americano Sub-20 de 2019 classifica para o Mundial da categoria e os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. A preparação segue entre os dias 7 e 14 de maio. A seleção brasileira vai treinar no CT Joaquim Grava do Corinthians e no término desse período, às 9h30 da manhã do dia 14 de maio, a seleção brasileira fará um jogo-treino contra os profissionais do Timão. Do Rio de Janeiro, Daniele Esperon. Ok, obrigado, Daniele Esperon. Vamos a Caxias do Sul, dupla Caju, Ricardo Gatelli. Depois do empate no final de semana, o Juventude continua atrás de reforços. O atacante Maiquinho deve chegar ao Jacone nos próximos dias e se tornar o 10º reforço alviverde para a Série B. O jogador pertence ao Cianorte e vem por empréstimo. Ele já estava negociando com o Juventude, mas o Cianorte estava resistindo em liberar o jogador. Agora, parece que um desfecho está próximo com a liberação por parte do Cianorte. Maiquinho é um atacante canhoto que atua pelos lados do campo e tem como principal característica a velocidade. O grupo de Julinho Camargo
vai ter altas do departamento médico para o jogo contra o Avaí. O atacante Caprini retornou aos treinos após o tratamento realizado na intertemporada. Yuri Mamute também já está recuperado e deve ser novidade contra a equipe catarinense. Ainda hoje os reservas da equipe principal vão fazer um amistoso contra a equipe sub-20 do Verdão. A Ser Caxias venceu por goleada no final de semana. Com a animação da vitória, a diretoria do clube vai fazer promoção de ingressos para os torcedores grenás. A primeira ação vai ser para o jogo contra o Mirassol, no domingo às 4 da tarde. A cada R$30 em compras de qualquer produto na loja oficial do Caxias, você ganha um ingresso para a partida. A segunda promoção é para os torcedores que querem garantir o seu lugar no Estádio Centenário para as 3 partidas em casa na primeira fase da competição. Na compra do combo, o torcedor adquire os 3 ingressos para as partidas contra o Mirassol, Nova Iguaçu e Inter de Lages em Caxias por R$60. Se optar por comprar de forma avulsa, o preço será de R$30 cada ingresso, totalizando R$90. Na noite de ontem, o Caxias Basquete não conseguiu superar o Mogi e foi desclassificado no NBB. A equipe paulista venceu o jogo por 80-70 e encerrou a melhor de 5 em 3-1. O time caxiense foi bem na maior parte do jogo, mas no terceiro quarto o Mogi passou à frente e assim se manteve até o final da partida. Agora, a direção pensa já na próxima temporada e tem algumas conversas adiantadas com possíveis apoiadores. A partir daí, o time iniciará tratativas de renovação e contratação de atletas. Da central de conteúdo do Grupo RS Com, Ricardo Gatelli. Ok, obrigado Ricardo Gatelli. Vamos a Porto Alegre, dupla Grenal, Arthur Cipriani. O Grêmio viaja hoje para Goiás para enfrentar amanhã o próprio Goiás na Copa do Brasil. E o Grêmio também não se preocupa com pressões internas no grupo pela grande quantidade de centroavantes competindo por um lugar no time. A avaliação é do diretor de futebol Alberto Guerra. Conforme Guerra, a própria qualidade ofensiva do grupo e o número de competições importantes a disputar manterão os comandados de Renato Portaluppi focados no objetivo. Grêmio que disputa nesta quarta-feira as oitavas da Copa do Brasil e no final de semana enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Já o Internacional apresentou e oficializou a contratação do lateral Zeca, que veio do Santos, em troca com o atacante Sacha. Também no Internacional houve a apresentação do atacante Luca, vindo do Corinthians. Assim, o Internacional se reforça para seguir pelo Campeonato Brasileiro, onde joga no próximo final de semana. Com informações da dupla Grenal, da central de conteúdo do Grupo RS Com, Arthur Cipriani. Ok, obrigado Arthur Cipriani com as informações da dupla Grenal. Pontualmente 1h, assim a gente finaliza o Prato Feito de hoje. Retornamos amanhã. Vem aí o programa Sem Nome. Fique ligado na programação da Rádio Amizade.